A pandemia trouxe transformações profundas no mundo inteiro. O setor automobilístico foi duramente atingido pelo impacto da Covid. É possível ver que em alguns segmentos do setor automobilístico já existe uma retomada, já existe um processo de recuperação, mas ainda assim com dificuldades, E o que parecia estar melhorando voltou a retroceder agora nesse ano por conta dos lockdowns que foram anunciados em Xangai no mês de março e no mês de abril, que travou o maior porto do mundo. O frete subiu 500% e impactou aí toda sorte aí de produção de peças, de chips, de componentes que são necessários para a entrega de um carro 100%, né? Então, por exemplo, a General Motors revelou que cerca de 18% da sua produção estará no pátio, vamos dizer assim, sem ser entregue até o final do ano, provavelmente, por falta de peças, por falta de equipamentos, de componentes para a conclusão dos veículos. Isso tudo se deve a essa política de Covid-0 da China, que fez com que o PIB chinês caísse a 0,4%, praticamente nulo o crescimento do segundo trimestre da China. Em março e abril foram os piores meses, né? Eles começaram a reabrir, mas ainda assim, vamos dizer assim, o trem ainda não está ganhando tração e velocidade da economia chinesa, né? Quanto tempo mais ficaremos assistindo esse marasmo chinês? Essa é a pergunta de $1 bilhão, porque na hora que a China acelerar de fato, aí sim, ela vai puxar o mundo com ela. Mas ainda não temos sinais, indícios de que isso está por acontecer. Devemos estar de olho neste drive. China, economia chinesa, quando as coisas começam a ganhar tração de novo. Isso é importante para os investimentos no mundo inteiro, para os nossos investimentos em bolsa. A Wells Fargo, que é um banco americano, teve um lucro pressionado pelos empréstimos imobiliários. Já o Citigroup surpreendeu com os negócios de corretagem. Os dois bancos publicaram seus balanços aí agora em meados de julho. Estamos em plena temporada de balanços dos Estados Unidos. E o JP Morgan e Morgan Stanley já tinham apresentado números mais fracos do que o esperado. E por fim vieram agora os resultados do Wells Fargo, que também decepcionou, com um lucro aí que caiu quase pela metade. E o Citigroup superou as expectativas de receita e de lucro, ainda que também tenha lucrado menos do que o ano passado, mas de qualquer modo superou as expectativas. As ações de ambos os bancos vêm sendo impactadas aí pelos números dos balanços, né? O Wells Fargo, que é considerado o quarto maior credor dos Estados Unidos, ele teve seu resultado prejudicado por um aumento nas provisões para empréstimos inadimplentes. Isso aí foi provisionado aí um valor de 580 milhões de dólares. Por outro lado, os empréstimos para habitação do banco sentiram o impacto da alta de juros e caíram 53%. Os executivos do banco afirmam que pretende reduzir o negócio de hipotecas. Para completar, o banco informou ainda que seus investimentos, incluindo Private Equity e Venture Capital, tiveram perdas de 615 milhões de dólares no trimestre. No final do balanço, né, o Wells Fargo apresentou um lucro de 3,1 bilhões de dólares, uma queda de 48,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o Wells Fargo havia reportado um lucro de 6 bilhões de dólares, né? A receita total do banco no segundo TRI foi de 17 bilhões de dólares ante 20,3 bilhões um ano antes. Já o Citigroup, ele também apresentou uma queda de lucro no segundo TRI, que somou aí 4,5 bilhões no período, 27% a menos do que um ano antes. O aumento de reservas para potenciais perdas com empréstimos também impactaram o balanço,
assim como a redução no volume de transações do negócio do banco de investimentos. Porém, o resultado de lucro de 2,19 por ação veio acima do esperado e o mercado até reagiu bem diante da divulgação. No segundo TRI, o Citi adicionou 375 milhões de dólares às provisões para perdas com créditos duvidosos, com crescentes temores de uma recessão nos Estados Unidos. Essa preocupação também ganhou força devido a esse ciclo de aperto monetário do Federal Reserve, né? Os resultados de corretagem do banco apresentaram um crescimento de 25% na receita para 5,3 bilhões de dólares. A volatilidade no preço de ativos, como títulos de renda fixas, commodities e câmbio, impulsionaram o segmento. Com o aumento da inflação, tensões geopolíticas e o medo de uma alta de juros, os clientes do banco precisaram rebalancear suas carteiras, né? Então está aí um pouco mais de notícias sobre os balanços da área financeira dos Estados Unidos. Estamos aí em plena divulgação dos balanços do segundo TRI, né? Aqui no Brasil, o presidente da Gol, o novo presidente da Gol, ele comentou, o nome dele é o Celso Ferrer, ele deu um depoimento, uma entrevista recente ao Estadão, dizendo que as passagens vão seguir o preço do combustível, que não tem como ser diferente. A reportagem perguntou: a demanda está sendo retomada no país, mas a Gol é a empresa com menor recuperação na comparação com a pré-pandemia. Por quê? É uma decisão nossa de disciplina, de capacidade. Colocamos a oferta o mais próximo possível do que a gente acredita que seja a demanda. Teve um momento em que a concorrência começou a colocar muita oferta e nós decidimos ter essa disciplina, porque poderia ter um cenário de aumento de combustível. Decidimos ser conservadores nessa volta do crescimento. Em muitas crises, empresas que sobrevivem ao período mais difícil podem sofrer na recuperação. No nosso caso, com perda de poder aquisitivo do consumidor, economia inflacionada e pressão de custos, achamos melhor adotar uma postura mais conservadora. Isso pode mudar em breve? A gente sempre vai se adaptar. Se sentirmos que tem demanda e que o corporativo de fato está voltando, aumentaremos a nossa capacidade. O corporativo é a demanda que apareceu em 2022, que não tinha em 2021. Esse é um segmento importante que ainda pode crescer mais. Se esse cliente de viagem de negócios voltar rapidamente, conseguimos nos adaptar, temos mão de obra para isso. Mas a desaceleração desse crescimento de demanda parece mais compatível com o cenário que estamos tendo agora. O senhor disse recentemente que o segundo semestre vai ter menos volatilidade. Por que disse isso? O contexto do primeiro semestre foi de maior escalada do petróleo. Quando digo que espero um segundo semestre menos volátil, é num patamar alto. Porém, esperamos que seja sem escalada. Trabalhamos com um cenário de combustível em um valor relativamente alto, um dólar também em um patamar relativamente alto, mas sem essa mudança de patamar que veio por conta dos olhares mais tensos por conta do conflito, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Quando haverá então uma recuperação financeira? Como está a alavancagem da empresa? Olha, passamos por um momento em que houve uma retração muito forte de demanda. Isso deixou impactos em todo o setor aéreo, exceto nas empresas que receberam ajuda governamental em dinheiro. No nosso caso, houve flexibilização de algumas regras importantes, mas não houve nenhum tipo de subsídio. Na crise, decidimos focar no caixa. Imaginamos que o mercado estaria fechado para captações. Também focamos em sair competitivos, do ponto de vista da gestão de custos. Desde o primeiro momento, tínhamos certeza de que continuaria existindo a aviação, de que ela precisaria ser ainda mais eficiente e que o mundo seria mais parecido com o nosso modelo. A gente precisa desalavancar a empresa, aumentando a produção, a receita, o EBITDA. Ao mesmo tempo, precisamos ter um cenário que trabalhe nesse sentido. A empresa tem uma estrutura de custo enxuta, ainda assim fizemos uma revisão. À medida que a gente aumenta a produção, os custos são diluídos. Temos também renovado a frota no ritmo acelerado. Pretendemos terminar o ano com 44% de aeronaves 737 MAX, que é mais econômica, e assim seguir as nossas ações.
A Gol está acumulando uma queda em suas ações da ordem de mais de 60% no ano e está em um patamar inferior ao de abril de 2020. Como se retoma a confiança do investidor? Precisamos mostrar o sucesso na gestão de capacidade, de que o setor vai ser capaz de manter a disciplina, fazer frente ao aumento de combustíveis. Temos tentado mostrar que mesmo com todos os desafios, vamos ajustar o quanto antes, se for necessário, para que a companhia continue existindo. Mas não vemos um cenário de que tenha, por exemplo, de cortar a companhia pela metade. A Gol ainda planeja voar no segundo semestre mais do que no primeiro. Daqui a pouco o investidor vai falar, eles conseguiram navegar. O preço da ação reflete essa dúvida, se será possível repassar o aumento ao cliente, né? O preço das passagens aumentou muito e isso vai continuar. O combustível representava 30% do custo antes. O combustível representava 30% do custo antes. Hoje está perto de 50%. Não tem como desassociar uma coisa da outra. A gente vai acompanhar o movimento do combustível. É difícil de dizer quanto vai ser o barril do petróleo. Se o preço do combustível se mantiver no patamar de hoje, provavelmente as tarifas vão continuar onde estão. Agora, para o segundo semestre, sabendo que o patamar do combustível é esse, nosso trabalho de previsão, de entender qual será a demanda, fica mais fácil. Conseguimos preencher o avião o máximo possível. A relação com o consumidor também está abalada. As reclamações dos clientes dispararam no ano passado. Como recuperar isso? Olha, essa é a nossa prioridade número 1. Nosso cliente é o foco da minha gestão. Enfrentamos problemas no ano passado por conta da migração de sistema. De lá para cá, nossos indicadores tiveram um avanço significativo. Tudo que pode ser feito pelo app ou pelo site melhorou demais. Hoje podemos falar que esses problemas estão mais ou menos equacionados, mas a gente quer mais. Eu sou piloto. Hoje de manhã eu fiz um voo para Goiânia e voltei. Converso com os clientes justamente para entender o que está faltando. E essa é a agenda. Tá aí, entrevista do presidente da Gol, Celso Ferrer. Ok? Nessa mesma matéria tem uma declaração do CEO da Azul, né? O John Rodgerson, que é o CEO da Azul. As tarifas, segundo ele, vão continuar subindo em meio à escalada do petróleo. Na sua visão, os elevados custos estruturais do Brasil precisam ser resolvidos para que as viagens aéreas não fiquem ainda mais restritas. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o preço do querosene de aviação acumula alta de 71% até 1º de julho. No consolidado de 2021, o aumento acumulado foi de 92%, querosene de aviação, né? Se o combustível está subindo e o dólar valorizando, a passagem vai ter de subir para a receita cobrir os custos. Mas não acredito que essa situação vai continuar assim. Não vejo a guerra na Ucrânia durando todo para sempre, né? Disse Rodgerson, que ainda citou os custos locais, como o ICMS sobre os combustíveis e o PIS/COFINS. O executivo destacou também que as companhias estão elevando os preços para sobreviver. Ficamos praticamente 8 meses sem receita por causa da pandemia em 2020. Atualmente, a ocupação média das aeronaves da Azul é de 80%, diz Rodgerson. Temos 30% mais oferta de voos do que no pré-pandemia e mesmo assim as tarifas estão mais caras. Imagine se não tivéssemos colocado mais voos no mercado, os preços seriam absurdos. O preço médio da passagem doméstica está em tendência de alta e já acumula um avanço de 21% nos 4 primeiros meses desse ano. Para Rodgerson, o Brasil precisa se alinhar às práticas internacionais do setor, como no caso da discussão sobre cobrança de franquia de bagagem. Quando a franquia é obrigatória, isso demanda uma enorme contingente de funcionários, gerando custos adicionais, o que vai acabar encarecendo as tarifas. Em um ano de eleições, que tornam o mercado mais volátil, o executivo afirma que a companhia continuará investindo para se manter competitiva. Eu não controlo o que acontece em Brasília. O que podemos controlar está dentro da empresa. Investimos em novas tecnologias, renovação de frota, é isso que vai fazer com que a gente tenha melhores resultados. Temos de ser mais eficientes, todo mundo está focado nisso. Então, é isso. As pessoas, os empresários, né, eles olham para a empresa.
Menos Brasília, mais empresa. Menos cotação de ação e mais resultados. Este é o olhar dos empresários. Foi isso que eu vivi durante mais de 30 anos, prestando serviços para grandes empresas, convivendo com diretorias, presidências, conselhos de administração. Essa é a realidade que eu conheço, por isso posso compartilhar com vocês a minha visão e a minha experiência. Se você quiser entender um pouco mais o meu racional sobre investimentos, não deixe de conhecer a nossa seleção de empresas. Nossa seleção de empresas é um estudo, um racional que eu faço sobre 7, 8 empresas, Brasil e Estados Unidos, identificando o potencial dessas empresas de valorizarem no longo prazo, o racional pelas suas escolhas, pontos de entrada dessas ações, dessas empresas. Se houver necessidade de uma eventual substituição de um ativo, eu estarei comentando essa necessidade, justificando. Falo sobre estratégias, falo sobre o cenário macroeconômico, Brasil, Estados Unidos, China. Eu acho que tudo isso é uma ajuda a mais para você chegar às suas estratégias. Passa a ser uma espécie de referência para você pautar as suas decisões. Conheça a nossa seleção de empresas, você não vai se arrepender. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.